Bem, bom dia. Hoje eu vou falar sobre a tecnologia radar da TrueWorks. Technology Radar da TrueWorks. É isso mesmo. Então, vou fazer bem rapidinho aqui, que é só a parte teórica, né? Então, vamos começar falando sobre o que é essa Technology Radar. Então, esse radar, ele é meio que um documento assim que define mudanças que consideram ser atualmente relevantes no desenvolvimento de um software, por exemplo. E quando eu falo consideram a TrueWorks, tá? TrueWorks é a empresa deles, eu acho, ou algo do tipo. E são tendências assim que eles acham que nós devíamos prestar atenção e considerar usar em nossos projetos, basicamente. Eles são um grupo, né? E esses meio que esse radar reflete a opinião desses tecnologistas experientes, por assim dizer, que é baseado no trabalho e dia a dia deles. Basicamente é isso, a Technology Radar. Encerrando por aqui, tô mentira. Daí o próximo é quem é o TAB? Que o TAB seria o Conselho Consultivo da Tecnologia da TrueWorks. Eles são conhecidos como TAB, que é mais ou menos quem faz ele e tudo mais, o radar. E sabe, o TAB é um grupo de mais ou menos 20 pessoas por aí, que são experientes da TrueWorks. Eu não sei se eu estou pronunciando o nome certo. Eu vou chamar de Works, tá? Vocês sabem que é TrueWorks. Vou chamar de Works. E esse tab, ele reúne mais ou menos assim 2 vezes por ano, presencialmente, sabe? E acho que por telefone um pouco mais de vezes. E ele funciona mais ou menos analisando os temas que afetam a tecnologia e eles fazem esse radar. E eles constroem assim, um radar em reuniões presenciais mesmo, porque essas reuniões assim elas duram cerca de 4 dias e cada dia eles fazem o desenho assim do radar, vai desenhando e tudo mais, que são quatro. Meio que são o radar separado em 4 partes. Vai, próxima pergunta. Qual é a estrutura do radar? Eu separei em perguntas porque fica mais fácil de entender. Então, o radar, ele é meio que um produto de monitoramento das tecnologias interessantes, sabe? E eles meio que referem essas tecnologias como blips. E eles organizam esses blips no radar usando duas categorias, que seriam as quadrantes e os anéis. Os quadrantes, eles representam os tipos de blips, e os anéis indicam em que fase, assim, meio que do ciclo da vida desses blips eles estão, sabe? Eles acham que deveriam estar. E agora a próxima pergunta é que, tipo, cada pergunta vai respondendo mais ou menos dúvidas que ficaram nas outras. Então eu já vou meio que mudando de pergunta já, sem nem finalizar mais ou menos, por assim dizer. E o que conta como um blip? Que respondendo o que seria um blip. E um blip é uma tecnologia ou técnica assim que desempenha um papel no desenvolvimento de um software, por exemplo. Eles são coisas que estão em movimento, por assim dizer. Significa que sua posição naquele radar está mudando, sabe? Normalmente indicando que a confiança está crescendo à medida que eles se movem através dos anéis. Óbvio que se for para trás, a confiança está decaindo. Mas é, é basicamente isso um blip. E o que são os quadrantes? Os quadrantes eles são as categorias dos tipos de blips. Tem a linguagem de programação e frameworks, que antes era só linguagem só, mas daí incorporaram frameworks depois. Eu acho que 2012, coisa assim. Tem as ferramentas, que podem ser componentes, banco de dados, ferramentas de desenvolvimento e, sei lá, sistemas de controle de versão, coisas do tipo. E é que eu me lembro, eu acho que é isso mesmo, sistemas de controle de versões também. E tem mais, mas basicamente é isso, no geral. As plataformas também, que são as bases sobre as quais eles constroem o software. Que tem, por exemplo, Android, plataformas virtuais e plataformas como nuvens híbridas, coisas do gênero. Também tem as técnicas, que são elementos de um processo de software, sabe? O design de experiência, formas de estruturar o software, microserviços e tudo mais. Aí se encaixaria as técnicas. E os quadrantes, assim, eles são apenas uma maneira de dividir o radar, sabe? Em áreas meio que temáticas. Eles, a TrueWorks em si, a Works, né, que eu falei que ia falar assim, eles não consideram tão importante assim qual quadrante o blip vai. Ao contrário dos anéis, que eles consideram muito importante o anel, que pelo que eu li gera muita discussão e tudo mais. E próxima pergunta, o que são os anéis do radar, que eu tanto falo, né?
E tem uma metáfora, assim, que diz que quanto mais perto do centro um item tá, mais cedo ele estará junto de você. Mas como a maioria das metáforas, não dá pra levar assim, 100% a sério, mas ela tem um fundamento, entende? E esse radar ele tem 4 anéis, que eu vou comentar um pouco agora. Tem um anel ADOT, que representa itens que você deve considerar seriamente usar, porque eles estão meio que falando, adote, use. Sim, não em todos os projetos, né? Porque toda ferramenta deve ser usada no contexto adequado dela. Mas por outro lado, um item no anel ADOT representa, sim, algo que sem sombra de dúvida mostrou maduro para uso na concepção deles. Daí tem um anel Experimente, que é para itens prontos para uso assim, mas que não estão completamente estabelecidos como o anel ADOT. Desculpa se não está sendo claro minha voz, mas é que realmente meu microfone não está tão bom. Mas o Experimente, ele tá bom, mas não tá como o ADOT, entende? E o anel Avali, ele contém, assim, como eu posso dizer, são itens assim que são para ser analisados, certo? Não são necessariamente para ser experimentados ainda, para você usar na sua empresa, a menos que você ache que ele vai ser muito adequado para você. E tipo, normalmente esses itens representam coisas interessantes que vale a pena prestar atenção, mas nada assim para sair usando, entende? E o anel Evite, que é para coisas que, assim, na concepção deles, acho que eles não tiveram uma boa experiência, entende? Embora as indústrias estão aceitando, eles destacam assim para avisar para você para não usar, porque às vezes eles consideram que não estão maduro ou coisa do tipo. E diferente dos quadrantes, os anéis, como eu disse, eles geram bastante discussão e tudo mais, aonde deve ser colocado e até mesmo o lugar que ele tá no anel, tipo, mais pra direita, mais pra esquerda, interfere assim mais ou menos em se ele tá indo, se ele tá voltando, se ele tá quase se tornando maduro, tá ficando, eu acho que não tem como mudar pra pior, né? Tá, deve ter algum programa que já mudou pra pior, mas assim, eu acho que geralmente eles estão sempre melhorando. E a minha conclusão, que na verdade eu acho assim que o objetivo do radar é mais ajudar a acompanhar as tendências tecnológicas, né? Porque como eu disse, ele tá meio que fazendo um radar para você sobre tudo que tá bom para você adotar já para uso, o que vai ficar bom. Então você acompanhar isso seria muito bom para os seus projetos e tudo mais, sabe? É inevitável que nessa profissão as coisas não mudem. O fato de que as coisas novas vão estar sempre aparecendo é óbvio, assim, e a gente não consegue acompanhar tudo. Então o radar ele tá aí para dizer sobre como você deve meio que priorizar o que você vai estudar ou o que você quer, sei lá, usar, coisas do tipo. Eu achei muito interessante esse radar. Eu até estava dando uma olhada nele. Eu gostei bastante do jeito que foi feito, sabe? Eu acho que daria até para usar em projetos mesmo esse tipo de coisa. Tipo, colocar no meio do radar coisas mais importantes, depois um pouco mais para fora em outro anel do radar, um anel mais para fora, coisas secundárias. Eu acho que daria para usar de várias maneiras. Eu achei bem interessante. Mas é isso, essa parte teórica. Eu não sei se tem parte prática disso, creio que não. Mas se tiver também, é só me avisar que eu vou dar uma olhada mais a fundo e tento fazer alguma coisa, mas eu não sei se eu tenho que construir um anel. Eu não sei de verdade. Um anel não, né? Um radar. Mas obrigado pela atenção. Acho que por hoje é só. Até a próxima.